Maíra Poubel, professora de História, e hoje a gente vai estudar sobre os conflitos na América Ibérica. Lembrando que sempre quando você ver assim, ibérico, é aquela parte ali da Península Ibérica que é composta por Portugal e Espanha. Por que põe junto? Por que põe conflitos na Península Ibérica? Porque aqui na América a colonização foi principalmente feita por Portugal e pela Espanha, e com características muito próximas. Então, quando você vai estudar sobre essas revoltas que ocorreram no período da colonização, geralmente você agrupa o que aconteceu tanto aqui na América Portuguesa, como o Brasil, como na América Espanhola. Vamos lá? Então vamos, os conflitos coloniais, né? Conflitos coloniais, aqueles que acontecem quando os países ainda são colônias. As metrópoles são Portugal e Espanha, e as colônias todos que hoje são os países aqui na América. Eu botei para vocês o seguinte: vários conflitos ocorrem logo após a chegada dos primeiros europeus à América. A gente às vezes tem noção de que eles chegaram, que foi tudo bem, deram um espelhinho para os índios ficaram felizes e foram ocupando. Mas não foi assim. Ao longo desse contato entre europeus, né, e os primeiros habitantes dessa terra, uma série de conflitos foi acontecendo. E aí, principalmente entre os índios e os europeus. Por quê? Posse de terras. Os índios estavam aqui, né? Os índios moravam aqui. Os europeus chegaram querendo as terras. Então, essa foi a primeira fonte de conflito. Os europeus querendo ocupar e os índios não querendo sair. Também entre os colonos e funcionários da metrópole. O que acontece? Quando eles se estabelecem aqui, vamos pensar no caso de Portugal. Quando os portugueses se estabelecem aqui, quem se estabelece viram o quê? Os colonos, né? Eles estão aqui, eles residem aqui no Brasil e começam a formar, não dá pra gente falar em brasileiros, porque eles ainda se sentem muito pertencentes a Portugal. Só que Portugal mandam alguns funcionários da metrópole para impor aqui as regras que eles queriam que fossem implantadas. Então vem, por exemplo, cobrança de impostos. E aí tem uma guerra, né? Tem esses conflitos entre quem estava estabelecido aqui, os colonos, e esses funcionários da metrópole, que estavam encarregados principalmente de cobrar impostos. E sempre que mexe com dinheiro, dá problema. Também entre os colonos nascidos aqui e os funcionários metropolitanos. É quase que uma decorrência do que eu falei anteriormente, né? Eles nascem aqui, eles se sentem ainda pertencentes ao Reino de Portugal. Você pensa, gente, que quando eles vieram, às vezes falam assim, até Brasil é um país de degregados. Por quê? Os primeiros habitantes que vieram de Portugal aqui para o Brasil eram aqueles que não eram muito bem vistos lá em Portugal. Então teve até assim, prisioneiro, pessoas que não tinham mais perspectiva em Portugal, que vieram para cá tentar uma nova vida, ou porque foram expulsos, ou porque lá já não estava com tanta perspectiva. Chegavam aqui, eles queriam ocupar essa terra, eles queriam ter o que ela tinha de melhor, queriam ganhar o dinheiro em cima, mas ao mesmo tempo ainda via Portugal como uma referência. Eles ainda se sentiam assim, filhos de Portugal. Então, quando começou a ter umas cobranças muito fortes em cima deles, que também se sentiam ainda pertencentes, era uma outra fonte geradora de conflito. Depois, entre escravos e senhores. Vamos pensando, quando eles chegam aqui, a primeira mão de obra utilizada é a mão de obra indígena, certo? E aí depois é substituída pela mão de obra escrava. Só uma coisa que é muito bom chamar atenção. Às vezes falam assim, foi substituída a mão de obra indígena pela escrava porque o índio era preguiçoso, não queria trabalhar e o negro trabalhava melhor. Não, não é isso. Você falar que é porque o índio é preguiçoso, você está vitimizando, você está culpando a vítima. Na verdade, eles eram aqui, eles eram os donos da terra e estavam sendo postos para trabalhar forçados. Os escravos, quando começou esse tráfico, você pensa, lá na África, eles pegam no porto, vendem os escravos que vão ser trazidos de navio negreiro. Ganha quem trabalha no porto. Ganha quem vai fazer o tráfico negreiro. Ganha também quem está aqui no porto do Rio de Janeiro. E ganha novamente o mercador de escravos.
E com o índio, quem ganha? Então, o mercado desse tráfico negreiro é muito mais rentável. E aí começa também essa briga entre os escravos e os senhores. Depois começa um processo de tentativa de colonização e evangelização no Brasil. E aí várias ordens religiosas, vamos lembrar que Portugal é marcado fortemente pela tradição católica. E uma das ordens religiosas é a ordem dos jesuítas. Então os jesuítas fazem várias expedições tentando catequizar os índios, né? Catequizar no sentido, era como se fosse uma missão civilizadora. Qual a diferença que eles viam entre os negros e os índios? Os negros, eles classificavam como uma raça inferior, tá? Não tinha alma, não era gente. Então a gente pode escravizar, pode fazer o que quiser. Os índios eram vistos quase, vamos pensar, como crianças. Ainda precisam ser civilizados. E aí quem vinha com uma grande salvação? Os jesuítas. Então eles tentavam acabar com os cultos, com toda a cultura que já era própria, né, dos índios e implementar uma cultura europeia, principalmente a partir da catequização, né, da imposição da doutrina católica. Então isso, os jesuítas, por um lado, tentavam defender esses índios, catequizando, e outra, os índios também trabalhavam na terra dos jesuítas. Então esses jesuítas se botavam contra os caçadores de índio. Então era uma outra fonte de conflito. Aqueles que queriam pegar os índios para escravizar e os jesuítas que chegaram com uma missão catequizadora, uma missão quase que civilizatória. Sempre, gente, pensa em relativizar. Não existe cultura superior e cultura inferior. Sabe? É quase uma música, nem melhor nem pior, apenas diferente. Não existem culturas que se sobrepõem à outra. Existem formas diferentes de você vivenciar a cultura. E aí quando chega o europeu e fala assim, não, calma aí, a minha cultura é muito melhor, deixa eu ensinar pra você como é que é, você está impondo. É uma coisa de cima para baixo, você não está respeitando a particularidade. E aí o que acontecia é que eles pegavam os índios e tentavam impor essa cultura. Isso é uma fonte de conflito muito grande. Quando tenta anular todo o passado cultural e histórico e impor um novo, um padrão europeu, um padrão católico. Um outro conflito eram entre europeus e europeus, pela posse de terra. Então, só para citar um caso, por exemplo, os holandeses. Né? Os portugueses já estavam estabelecidos aqui e os holandeses também queriam ganhar uma parte. Mas por que eles queriam? Terras, posse de terras. Terra dá dinheiro. É sempre querendo ganhar dinheiro em cima. Então você imagina, por exemplo, o Brasil com uma extensão de terra tão grande. Você acha que os outros países iam ver Portugal ganhar dinheiro em cima da exploração e iam não querer nada? Não iam querer nem um pedacinho para eles? Não. Houve várias tentativas, né, de invasão. Isso foi fonte de conflitos também. Comecei aqui com uma revolta que aconteceu na América Espanhola, tá? Em Cuba. Gente, não é a Revolução Cubana, tá? Não confundam, a Revolução Cubana foi bem depois. Isso daqui a gente está falando de Cuba quando Cuba ainda era uma colônia, tá? Esquece Fidel Castro, esquece Che Guevara, não estamos falando disso. Estamos falando de quando a Cuba ainda era parte do Império Espanhol na América, tá? Cuba ainda como colônia. Vamos lá, Cuba. O que tinha de importante? O que tinha de interessante na ilha de Cuba? Era grande produtora de açúcar e tabaco. Então, se fortalecia, a Espanha ganhava dinheiro em cima dessa exploração do açúcar e do tabaco. Só que vamos lembrar que quando você se trata de colônia e metrópole, existe o chamado exclusivo colonial. O próprio nome já diz, ó, exclusivo colonial. Então a colônia só pode comercializar exclusivamente com a metrópole, né? Os colonos só podem vender seus produtos para comerciantes espanhóis. Você pensa, isso é interessante para quem está produzindo em Cuba? Ou não? Claro que não. Só que como é uma colônia, tem que se submeter às coisas que estão, né, que vêm diretamente da metrópole. E aí de 1701 a 1713
estava acontecendo na Espanha uma guerra de sucessão real, ou seja, o trono estava sendo disputado. Isso enfraquece politicamente, né? Tem a coroação do francês Felipe V. Com isso, com essa briga, com essa disputa entre quem vai ficar no trono, a vigilância em cima desse exclusivo colonial diminui. E aí os cubanos começam a vender seus produtos para outras nações. Então outras nações conseguem começar a comercializar com Cuba, que antes era diretamente só com a Espanha. Só que a partir de 1717 acontece esse processo aqui que eu vou mostrar para vocês. A situação política da Espanha é normalizada, não está mais em crise, de sucessão real. E aí eles querem retomar o exclusivo colonial. Enquanto eles estavam em crise política, a vigilância diminuiu. Quando se estabeleceu politicamente novamente, esse exclusivo colonial volta. Não, vocês vão fazer comércio só com a gente, nada de fazer comércio com outras nações. Só que aí começa o protesto dos vegueiros. Quem são os vegueiros? Pequenos proprietários de tabaco. Porque eles já estavam acostumados a poder comercializar com outras nações. E aí eles lutam contra abusos cometidos pelos comerciantes metropolitanos, como atraso no pagamento, um pagamento menor do que estabelecido, proibição de reclamação. Então a Espanha volta com esse exclusivo e ainda volta pagando menos do que devia, atrasando o pagamento e além disso fala, olha, a gente está fazendo isso, mas você não pode reclamar não. Então esses vegueiros, que eram pequenos proprietários de tabaco, né, que cultivavam o tabaco, eles vão e se revoltam contra a Espanha. E aí os vegueiros, eles têm uma reação em cima disso, né? O que eles fazem? Eles 2 vezes invadem Havana armados com lanças, facões e instrumentos agrícolas. Você vê que assim, eles eram pequenos produtores, não tinha um super armamento bélico, né, para se fazer uma super revolta. Eles tentam invadir com aquele instrumento que eles têm. E aí em 1721, temendo o avanço dessa rebelião, as autoridades metropolitanas aumentam o preço pago pelo tabaco. Então, mesmo sendo só facão, só pedra, eles veem que a situação não pode piorar, ou seja, não pode continuar aquele clima hostil. Então, eles vão e aumentam o preço do tabaco. Aí você acha que acabou? Ah, então tá, resolveu? Não. A mudança piorou a situação dos pequenos produtores, porque apesar do aumento do preço do tabaco, os comerciantes demoravam a pagar o que deviam. Então, por um lado, eles falam, não, tudo bem, a gente vai pagar mais. Eles estão reclamando do preço baixo que é pago? Ok, nós vamos aumentar o preço. Aumentam o preço que deveria ser pago. Só que simplesmente, eles não pagam mais. Eles atrasam, eles demoram, às vezes não pagam mesmo. Então, o que era para conseguir melhorar a situação, na verdade, acaba piorando. E aí, em 23, novamente, esses vegueiros invadem Havana. Dessa vez, o governo reagiu com violência. Então, se até então o governo ainda estava tentando conversar, tentando uma mediação, tentando ver se conseguia resolver na paz, aí eles falam assim, não quero mais, acabou, e reage com violência. E aí os primeiros camponeses começam a morrer por causa dessa reação do governo. E aí, o que os outros camponeses fazem? Eles começam a ficar revoltados e lutam? Não, eles desistem. Ah, morreu um monte de gente, não vou mais. Ao invés de fazer assim, não, vamos todo mundo nos unir, eles desistem de lutar. E aí, o que acontece? Prevalece os privilégios de representantes da metrópole. E aí, acabou essa revolução. Gente, essa revolução é importante para entender como que durante esse processo de colonização, o privilégio da metrópole se afirma em cima do que é pedido pela colônia, né? Então, a gente fica por aqui.